A minha pergunta para você está vinculada a esse conceito. Uhum. Quem lida com vendas tem que estar muito habituado a receber não. É todo dia derrota. Sim. A vitória é a exceção. Como você trabalha a sua cabecinha lá no mais profundo pensamento de motivação, e eu quero saber se teve algum momento que você, sim, desanimou 100%. Porque não dá para ser motivado o tempo inteiro, né? Não dá. Mas como trabalhar? Porque muita gente que está nos ouvindo agora, Caio, precisa disso. Sim. Inclusive eu preciso disso, todos precisam. Total. Tá? Me conta. Primeiro, o que sempre me ajudou demais a ser um cara consistente, que meu avô sempre falava assim, filho, você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Por isso que eu sempre baseei toda a minha vida na disciplina. Eu sou um cara que eu tenho uma energia que dá pra perceber assim, mas eu sou, entre aspas, escravo da minha disciplina. É incrível quando eu acordo bem. Puta, cara, eu sou um cara, é difícil eu perder a consistência. Difícil, assim, perder a consistência. Porque eu aprendi a manipular minha motivação. Como que eu manipulo a minha motivação? Eu vou. E assim, eu tô motivado, vou. Eu não tô, vou do mesmo jeito, que a motivação depois vem. Tá. É o famoso depois que o carro aquece, vai. Tá. Mas tem muita coisa que eu não tô com saco de fazer, mas eu faço mesmo assim, eu não penso muito. Porque existe o binômio da motivação e pensamento. Quando você pensa muito, você fica pouco motivado. Sim. Agora, quando você tá muito motivado, você pensa pouco. Às vezes você faz merda. Por isso que é legal ter o equilíbrio entre as duas coisas. Então eu penso o suficiente pra fazer. Tem gente que pensa em excesso e não faz. Né? Ah, puta, mas será que vai dar? Não. Planejei, fez, bum. É porque pensa muito, sente muito, aí o sentimento te joga pra baixo. Se você não tá num dia encaixado. Mas, por exemplo, a pergunta central, Caio, como é que você lida com não? Eu sempre lidei muito bem. Depois eu fui entender por quê. Sabe quando você faz algumas coisas muito bem, mas você não sabe explicar por que você faz bem? Claro. Acho que são duas habilidades. A primeira é uma coisa você aprender. Outra coisa é você aprender a ensinar. Porque às vezes você não sabe o que sabe. E você sabe por meio da intuição, né? Justamente. Eu sempre dei o significado certo pro não. Em vendas isso é fundamental. Por exemplo, pra mim não, Ivan, é um cheque predatado pro futuro. Se eu vou fazer uma venda e eu tomo um não é que eu não ganhei nada. Eu só vou sacar um pouco mais pra frente. É que nem quando faz uma venda que a gente dá em cheque, na hora você não pode depositar aquilo se ele é predatado, mas você sabe que ele tem valor no futuro. Se passa um cheque para data de 45 dias, você tá muito feliz, mas o dinheiro só entra daqui 45 dias. Claro. Então eu sempre associei isso com não. Porque eu percebi logo de cara que vendas é uma mistura de ciência e arte. É uma ciência, a lei dos números comanda vendas, por exemplo, de tantos nãos que a vida te dá, ela vai te dar sim também. Só que o bolinho de não ele é sempre maior. Por isso que as pessoas não conseguem lidar muito, porque acreditam que o bolo do sim vai ser o maior. E não, o bolo de não vai ser maior. Sempre a grande maioria vai ser não. A maioria das coisas que você tentar fazer não vão dar certo. É assim, a maioria dos dias você não vai estar motivado. É assim, o jogo é esse. Esse é o jogo por detrás do jogo. Só que entendendo que o não é um cheque predatado pro futuro, eu nunca perdi uma performance quando encontrava alguma resposta que para outros era uma negativa. Olha que conta que eu fazia aqui, louco, Ivan. Por exemplo, olha que eu fazia isso com 20 anos de idade. Se de cada 10 pessoas que eu apresento essa água, uma compra, e a água custa R$10. Então de cada 10 pessoas que eu apresento essa água, uma fala assim, gostei, vou levar. R$10 a cada 10 pessoas. R$10 a cada 10 pessoas. Eu nunca celebrava quando o sim chegava. Eu preferia pensar, bom, se cada 10 pessoas uma compra e custa R$10, significa que a cada pessoa que eu falei eu ganhei R$1. Perfeito. Isso, cara, isso com 20 anos eu pensei desse jeito e falei assim, não importa qual vai ser a resposta dela, eu vou apresentar meu produto. Vou mostrar o que eu tenho e não importa a resposta dela, eu vou ganhar R$1 hoje. Pegou? Então o jeito que eu pensava com 20 anos pode parecer um jeito simplista de pensar, mas protegiu meu entusiasmo. Mas é muito inteligente, né? Você entendeu? Protegiu meu entusiasmo. Protegia porque muita gente, quando tem uma resposta negativa, fala assim, começa a se questionar. Começa a levar o não pro lado pessoal. Pô, será que meu produto tá ruim? Será que eu sou uma merda? Será que eu sirvo pra isso? Será que eu tô na carreira certa? Será que meu mercado é bom? Começa a levar o não pro lado pessoal e assim, cara, calma, é só o jogo por detrás do jogo. E é aí que entra a disciplina e a constância. Sim. Como a sustentação de tudo. Total. E quem não tem disciplina, Caio? Por exemplo, eu vou te confidenciar aqui. Você tá meu terapeuta hoje, tá? Caio, meu terapeuta. Eu tô precisando de uma terapiazinha diferente. Catarina, você me desculpa, hein? Catarina, Cíntia, eu quero fazer terapia com o Caio aqui no Obediência Produtiva. Eu tenho pouca disciplina. Sim. Porque eu sou muito intuitivo. Tá. E eu performo em extremos. Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Tá muito animado, performa. E essa constância, eu tô sentindo que num momento de vida, eu preciso fazer com que ela esteja mais presente.
A disciplina, nesse sentido, ela é muito mais motivada a um histórico, a um perfil de personalidade, ou todo mundo pode passar a ser disciplinado? Tem algumas estratégias que, por exemplo, eu utilizei na minha vida, que eu descobri, e algumas estudei, outras aprendi, pessoas me ensinaram, que eles vão como se fosse preparando e fortalecendo a musculatura da sua disciplina. Por exemplo, uma estratégia de... É importante a gente facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Por exemplo, dentro do seu ambiente, uma dica aí, até para todo mundo que está ouvindo aqui, Legal. Neutralize coisas que te boicotam. Quais são as coisas óbvias que vêm neutralizando a tua eficiência? Por exemplo, tem gente que não consegue trabalhar de casa. E acabou, por mais que você todo mundo é home office, você vê teu vizinho que dá home office, você vê o cara de baixo home office, meu filho, se pra você já tá 6 meses e viu que não tá rolando, sai de casa pra trabalhar, cara. Vai pra um café, arruma. Então, a gente prevê, a gente começar a neutralizar as coisas óbvias que nos distraem. Tem muitas pessoas que um ambiente distrai, um relacionamento distrai, um lugar distrai. Agora, o problema é de tentar enfrentar o ambiente, não enfrenta o ambiente, reorganiza ele. Então eu sou um cara que constantemente estou reorganizando. A gente não pode, por exemplo, tem aquela coisa. Quando você toma um tapa na cara, a culpa é de quem deu. O segundo tapa na cara, a culpa é tua. Gostei. Então, na disciplina é a mesma coisa. Por exemplo, alguma coisa tirou o teu foco, pô, a culpa é daquela coisa. A segunda vez que essa coisa tira, a culpa é tua que você não se afastou dela. Perfeito. Então é muito importante você perceber, por exemplo, o que te distrai, o que tira a sua energia, o que te boicota. Às vezes há uma falta de planejamento, um planejamento em excesso, ou multitarefas, querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, essa autoanálise para você ver, porque a maioria das pessoas tropeça no óbvio. Ninguém tropeça nas montanhas, tropeça nas pedrinhas. Perfeito. Ninguém tropeça na montanha, tropecei numa montanha. Porra, né? Então quem tropeça são em pequenas pedrinhas. E eu vou constantemente tirando as pedrinhas do meu caminho, cara. É muito interessante quando você fala sobre esses conceitos, porque eles requerem um nível mínimo de autoconhecimento. Sim, cara. Né? Porque a gente tem, principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente ainda sofre, não só com os reflexos da doença, mas com a situação econômica, com a perda de emprego, com a reinvenção da própria carreira, a reinvenção pessoal. E aí, o questionamento relacionado aos defeitos, os obstáculos, os problemas, ele sempre é feito exteriormente. Uhum. Por que eu não consigo aquilo com o ciclano? O ciclano tá... É muito mais fácil você apontar o dedo para quem está fora e responsabilizar. Porque a grande jornada ela é interna, né? A revolução é interna e você sabe disso, né, Caio? Como trabalhar esse autoconhecimento, olhar para dentro de si? As pessoas não se apropriam das próprias características. Uhum. Você concorda? Porque é uma maneira de viver num estado anestésico, né? Você transferir a responsabilidade para uma força que está fora de você, dá um sentimento de não é minha culpa.